Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui nesse vídeo sobre a intervenção federal na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, que tem como pretensão esclarecer alguns fatos ligados a esse processo interventivo. Para isso, 5 tópicos me foram enviados, para que nós pudéssemos, a partir dele, tecer alguns comentários sobre esse importante tópico. Uma questão que foi feita foi a seguinte: o senhor poderia esclarecer os 4 elementos básicos do decreto interventivo? Sim, posso. A intervenção federal se decreta através de um ato administrativo do chefe do Poder Executivo da União, presidente da República. Esse decreto, na verdade, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º, ele deve conter 4 elementos básicos: prazo, condições, amplitude e, se for o caso, poderá nomear interventor federal. São os 4 elementos básicos, então, do decreto interventivo. E, de certa maneira, o decreto que colocou início à intervenção federal na segurança pública no Estado do Rio de Janeiro contempla esses 4 elementos. Primeiro, ele fala do prazo. De fato, se diz que o prazo vai até 31 de dezembro desse ano. A intervenção federal poderá cessar por 2 motivos: ou pelo decurso do prazo, ou porque o motivo, de fato, teria cessado, quando, evidentemente, cessará conjuntamente com isso a intervenção federal. Além do prazo, há menção também a condições. O decreto prevê, inclusive, que o interventor tem poder de requisição de recursos financeiros e humanos, recursos financeiros, dinheiro, recursos humanos, pessoal, que lhe dá condição, então, para implementar a intervenção federal. Vale aqui a teoria dos poderes implícitos. Todo aquele que possui um fim deve dispor dos meios para isso. Se o fim é dar cabo a uma situação vinculada à segurança pública, é evidente que o decreto deve dar a ele todos os meios possíveis para que ele possa desempenhar o seu escopo. Então, na verdade, também o decreto alude às condições. Fala-se também em amplitude, porque logo no início o decreto alude à segurança pública. Portanto, é um decreto ligado somente à ato de segurança pública. Evidentemente, nesse processo interventivo, não se atinge nada vinculado à saúde, por exemplo, ou à educação, mas tão somente à segurança pública e aos órgãos que a Constituição teria definido no Estado como segurança pública. Nesse caso, então, falaria em polícias, civil e militar, corpo de bombeiros militar e sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso é vinculado à segurança pública e à atuação penitenciária, que é, na verdade, a amplitude dessa intervenção federal. E, por fim, se fala também na nomeação do interventor. Nomeação de interventor não é obrigatória, é facultativa. No Brasil, é possível que exista a chamada intervenção federal acéfala, a intervenção federal sem interventor, se bem que nunca isso foi feito em nossa história. Como era possível a nomeação do interventor, assim foi feito, e houve nomeação de um interventor militar. É importante lembrar que essa intervenção federal ela é civil. Não obstante o interventor venha a ser uma autoridade militar, o processo é civil, sem dúvida. Poderia ser qualquer outra pessoa que o presidente entendesse como conveniente e oportuno para poder realizar os atos vinculados à intervenção federal. Não seria obrigatória a nomeação de uma autoridade militar, mas o presidente ouve por bem assim fazê-lo. Portanto, o decreto interventivo deve contemplar, no mínimo, 4 elementos: prazo, condições, amplitude e, se for o caso, poderá nomear interventor federal. Recapitulando, então, esse decreto possui prazo, 31 de dezembro de 2018, fala sobre as condições, inclusive requisição de recursos financeiros e humanos da União, inclusive, fala também da amplitude, segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e, por fim, alude também ao interventor, que é uma autoridade militar federal. Outro ponto importante foi o seguinte: a intervenção militar foi um ato constitucional? Bom, conforme eu já havia colocado agora, não é uma intervenção militar, é uma intervenção federal, de caráter civil. Não há nenhuma confusão entre intervenção federal, golpe de Estado ou revolução. Ou seja, nós temos uma intervenção federal, procedimento previsto pela Constituição, nos artigos 34 a 36. Portanto, a ideia da intervenção militar em si própria é errada. Intervenção federal, de caráter civil, não obstante existam autoridades militares envolvidas. A pergunta é: ela foi constitucional? Foi. Porque, na verdade, o processo se amoldou às normas que a Constituição prevê. Tanto foi que o decreto contempla os elementos que a Constituição exige que ele, na verdade, deva ter, conforme falamos no tópico anterior. Então, ela foi válida, ela foi constitucional? Sem dúvida, foi. Não há nenhuma ruptura democrática, muito pelo contrário, com a intervenção federal. A intervenção federal é o meio pelo qual se reforça esse vínculo federativo, esse vínculo da Federação Brasileira. Portanto, ela foi constitucional, ela foi válida. Não obstante, devo dizer que durante o processo nós possamos encontrar algumas impropriedades, ou até eventualmente algumas inconstitucionalidades. O processo como um todo é válido, mas devo pontuar que há algumas questões a serem observadas. Por exemplo,
O decreto, na verdade, interventivo, ele alude à segurança pública. E não é muito claro, logo no seu início, se há menção a atos vinculados a sistema penitenciário ou não. Se interpreta pelo conjunto das normas que ele contempla que também o setor penitenciário está compreendido. Mas, na verdade, há essa impropriedade no próprio decreto. Por exemplo, muito se discutiu sobre mandados de busca e apreensão coletivos. Desculpe-me, qualquer ideia de mandado de busca e apreensão coletivo, a meu ver, seria inconstitucional. Não se pode permitir, na verdade, violação da intangibilidade do domicílio de modo coletivo, genérico. É possível até sim que nós encontremos mandados de busca e apreensão com identificação mínima sobre aquela pessoa sobre a qual poderá recair esse meio de constrangimento. Agora, de modo genérico, coletivo, sem nenhuma alusão a quem pode, na verdade, sofrer essa atuação por parte do Estado via mandado de busca e apreensão coletivo, não cabe nenhuma discussão acerca disso. A meu ver, rompe totalmente com a previsão que a Constituição tem sobre domicílio e sobre, inclusive, a intimidade daquele que é titular do seu domicílio. Outra impropriedade é que não há notícia de que na decretação da intervenção federal houve consulta feita aos dois órgãos opinativos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. A Constituição obriga que haja opinamento dos dois órgãos. Não são órgãos decisórios, são órgãos opinativos, ou seja, o presidente da República não é obrigado a seguir a orientação que o Conselho lhe deu, até porque, se assim fosse, o Conselho decidiria a questão e o presidente só executaria aquilo que o outro decidiu. Mas é obrigatório, sim, que ele consulte. Se ele vai seguir a orientação do Conselho ou não, é uma outra questão, mas que ele deve obter a consulta, ele deve, para que a partir disso possa decidir se vai, na verdade, operar a intervenção federal ou não. Não há notícia de que tenha havido essa consulta prévia ao ato da intervenção federal aos dois conselhos. Pelo menos a mídia não noticia que, na verdade, essa consulta aconteceu. Portanto, eu posso dizer o seguinte: o processo, na verdade, é válido, ou seja, a intervenção federal é constitucional. É um juízo político feito pelo chefe do Poder Executivo da União. Na verdade, há absoluta validade em relação a isso. Não se discute que a intervenção é civil, embora tenha autoridades militares. Mas não devo deixar de pontuar que no processo existem algumas impropriedades, chegando até algumas inconstitucionalidades. Por exemplo, essas três que eu havia aludido. No decreto, não há clareza, pelo menos na sua redação, sobre setor penitenciário, e se a intervenção poderia abranger esse setor ou não, a meu ver, alcança, mas é uma interpretação minha dada a isso. A questão dos mandados de busca e apreensão coletivos, que, a meu sentir, são absolutamente inconstitucionais. E, por fim, a questão vinculada, por exemplo, àquilo que eu havia colocado, ao opinamento dos conselhos da República e de Defesa Nacional, que, na verdade, não foram feitos, ou pelo menos não há notícia que tenha havido esse opinamento, sendo certo, repito, que o presidente não se vincula àquela opinião, mas, no mínimo, se vincula, sim, a solicitar a opinião a esse conselho. Um terceiro ponto que foi colocado foi o seguinte: no que consiste a intervenção militar no Estado do Rio de Janeiro? E o que os militares passam a ter controle? Mais uma vez, reafirmo, não é uma intervenção militar, é uma intervenção civil. Em relação a isso, sobre o que eles poderão passar a ter controle? Sobre tudo aquilo vinculado à segurança pública. Sobre todos os atos vinculados à segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, o interventor passará a ter controle. Assim sendo, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, passamos a ter duas autoridades públicas em comunhão de esforços: o governador do Estado do Rio de Janeiro e o interventor federal. O interventor federal atuará sobre qualquer assunto ligado à segurança pública. Tudo aquilo que for necessário para a prevenção e repressão de atos vinculados ao tema de segurança pública passará a ser de atribuição do interventor federal. Já o governador do Estado do Rio de Janeiro será mantido no seu mandato com atribuição para qualquer assunto não ligado à segurança pública. Portanto, por exemplo, segurança, educação, continuam sob responsabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Até porque, notem, a intervenção federal foi delimitada em relação à segurança pública tão somente, não em relação a outras matérias sobre as quais o Estado possa ter competência. Então, os militares têm controle? Têm, porque, na verdade, o interventor é uma autoridade militar, mas tem controle sobre atos vinculados à segurança pública. Não possui controle sobre qualquer outra matéria não ligada a isso, até porque, se assim fosse, eles ultrapassariam o limite desse decreto interventivo. O governo do Estado do Rio de Janeiro continua mantido nos seus mandatos, nos seus cargos. Evidentemente, o interventor federal poderá constituir a sua equipe, mas o governo se mantém, na verdade, nos seus cargos e mandatos. As únicas autoridades públicas afastadas dos seus cargos são aquelas vinculadas à segurança pública, até porque a Constituição, no artigo 36, parágrafo 4º, prevê afastamento
das autoridades públicas na amplitude do decreto interventivo. Então, logo cessada a intervenção federal, o retorno dele aos seus cargos ou mandatos, mas o governo, salvo essas autoridades vinculadas à segurança pública, está mantido e continua operando como já operava, salvo matéria ligada, aí sim, à segurança pública. Um quarto tópico foi o seguinte: quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos da intervenção? A intervenção é um processo humano. Como tal, possui pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, a meu sentir, é o reforço dado ao vínculo federativo. Ou seja, a ideia de que a federação, na verdade, no momento em que ela corre risco, deve ser socorrida pela própria União em relação aos seus estados. A intervenção federal é um mecanismo que a Constituição prevê justamente para isso, para que em situações de crise a União intervenha sobre o Estado ou até sobre o próprio Instituto Federal, para sanear uma situação que entende grave, que entende importante. Então, a meu ver, é um reforço do vínculo federativo, é um instituto tendencioso a reequilibrar esse vínculo da federação, vínculo esse já tão combalido, até por crises financeiras, pelas quais passam vários estados, inclusive o estado do Rio de Janeiro. O ponto negativo, a meu ver, seria a demonstração a que ponto chegou a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Na medida em que se opta por uma intervenção federal sobre segurança pública, há uma demonstração inequívoca de que a situação é extremamente grave. É tão grave que a Constituição, no artigo 60, parágrafo 1º, proíbe qualquer deliberação de proposta de emenda à Constituição enquanto houver intervenção federal. E aqui faço um parênteses fora do nosso tópico. A ideia de suspender a intervenção federal para ser aprovada a proposta de emenda à Constituição ou não, e depois que o processo venha a ser retomado, a meu ver, é completamente indevida. É absolutamente, mais uma vez, inconstitucional. Até porque o que a Constituição pretende é fazer com que, sendo tão importante a matéria ligada à intervenção federal, que não haja nenhuma discussão sobre nenhuma outra matéria, ou seja, que os esforços venham a ser canalizados para debelar aquela situação. Na medida em que se prevê a possibilidade da suspensão da intervenção federal para a rediscussão de propostas de emenda à Constituição, se poderia fazer o contrário daquilo que o Constituinte pretende, ou seja, fazer com que haja discussão sobre um tema paralelo à intervenção federal. Portanto, é tão importante a matéria vinculada à intervenção federal que, inclusive, emenda à Constituição não pode ser sequer deliberada, como prevê a Constituição no artigo 60, parágrafo 1º. Então, aqui se pergunta, quais são os pontos negativos? A gravidade do próprio processo demonstra a que ponto chegou a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. A União opta, então, por uma intervenção federal, ciente, inclusive, que não poderá fazer qualquer emenda à Constituição enquanto esse processo estiver em curso. Mas não nego, há pontos positivos, pontos ligados à segurança pública no Estado. Acho que, inclusive, os índices de criminalidade deverão diminuir de modo acentuado, de modo rápido, até porque a intervenção federal é medida intensa, agressiva, que tem justamente o intuito de fazer com que esse quadro venha a ser revertido, até mesmo antes do prazo, mas não posso negar, a pontos negativos devem ser agora indicados. E o último tópico é o seguinte: é possível que a medida passe a ser tomada em outros estados? É. Depende se haverá, na verdade, a configuração de alguma causa interventiva em outro estado. A intervenção federal tem 7 causas possíveis, do artigo 34. Nesse caso do Estado do Rio de Janeiro, foi por termo a grave comprometimento da ordem pública. Mas existem outros motivos possíveis. Por exemplo, um poder coagindo o outro. Por exemplo, não pagar dívida fundada por 2 anos consecutivos, salvo motivo de esforço maior. Por exemplo, ameaça ou lesão a princípios sensíveis da Constituição, dentre os quais direitos humanos. Há uma série, na verdade, de causas possíveis de intervenção federal. O que eu posso colocar claro é o seguinte: se outro Estado, ou até o próprio TF, der motivo à intervenção federal e houver a configuração de alguma causa interventiva prevista de modo exaustivo no artigo 34 da Constituição, em 7 incisos, poderá sim haver intervenção federal. E vou até mais longe: poderá haver intervenção federal simultânea. É possível, em tese, que nós tenhamos intervenção federal em um Estado e em outro Estado, ao mesmo tempo, em um Estado e no DF, ao mesmo tempo. E volto ao início, porque a intervenção federal pressupõe a gravidade de uma situação. Se a situação é grave, não há nenhuma limitação numérica da intervenção federal. Poderá ser uma, poderão ser 2, 3, 4, 5, ao mesmo tempo ou não. Tudo depende se, de fato, o Estado ou o próprio DF deu ensejo à configuração de alguma causa interventiva ou não. Enfim, são esses os breves pontos que me foram colocados
para que nós pudéssemos debater de modo muito breve a questão da intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Meu Facebook, Twitter, Instagram, estão todos abertos, são convidados VIPs. Por favor, coloquem a sua dúvida. Eu, de modo mais rápido possível, tentarei dar a resposta também pelas redes sociais do SESI. Muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu.